Um lápis de cor da mão imitou de uma luva, Sem ser se chover, é mais fácil fazer um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho na azul do papel, só a estante imagina a gaivota voar no céu. Vai voando no horizonte, nós com ela, bichado, vou com ela, viajando norte a sul. O estampo, tinta uma aquarela de um beijo azul. Várias situações que levam uma criança a chegar até a rua e permanecer na rua, né? Cada uma tem a sua história. Algumas histórias são muito parecidas. De um beijo azul, uma folha qualquer, desenho do sol amarelo. Vamos ver se vocês passam. Aí tem outra parte. Aí. As crianças de rua, elas não nascem na rua, ela faz parte da história de violência desde do início da colonização do Brasil, que existem meninos em situação de rua, meninos que foram enjeitados pela relação do homem branco, colonizador, com as índias, e depois da relação do colonizador com as escravas negras, e que essas crianças não eram acolhidas na família tradicional do colonizador, e os escravos não tinham condições de cuidar, e os índios não reconheciam aquela criança na tribo como uma criança indígena. Então, as crianças que estão na rua, elas são fruto dessa exploração, são fruto dessa inconsequência em termos de políticas sociais, né? A criança, ela tem um histórico aqui no Brasil, né? A gente tem uma lei de proteção que tem 17 anos de promulgação. Então, antes desse período, a gente tinha uma realidade onde a criança era tratada como objeto, ela não era sujeito de direito, né? Então, a criança pobre, a criança abandonada, a criança que não tinha, ela era inadequada, ela não se encaixava nas regras da sociedade, ela era vista como uma situação irregular e era colocada em instituições de abrigo de criança, onde ela passava a infância dela toda lá, nesses abrigos. Até o início da década de 80 no Brasil, se pensava que essas crianças elas eram abandonadas. Depois, no início da década de 80, teve o primeiro censo, estatística oficial no Brasil, e detectou que essas crianças tinham famílias constituídas, mas famílias muito pobres, que tinham uma renda mensal menos de um salário mínimo. Barbie Girl, se você crescer meu namorado, fica ligado, atenção da minha condição. A gente tem uma lei que especifica todos os direitos da criança e do adolescente, Lei 8.069 de 1990. E essa lei é dividida em duas partes. A primeira parte, onde são tratados e colocados todos os direitos da criança, direito à saúde, à vida, à saúde, à alimentação, à convivência familiar, à educação, à profissionalização. E na segunda parte a gente tem a política de atendimento, né? Como deve ser feito para esses direitos serem garantidos. Então a gente ainda encontra muita dificuldade no atendimento a esses adolescentes, né? Por falta mesmo de estrutura. É fácil fazer um castelo com lápis. No Brasil, a gente tem uma diferença entre criança e adolescente, né? Entre 0 a 12 anos incompletos, a gente chama de criança. E de 12 anos completo a 18 incompletos são os adolescentes, né? Na nossa lei, a gente tem uma diferença do procedimento para atendimento à criança e adolescente em relação à responsabilização de ato infracional. Em relação a medidas de proteção, a gente não tem diferenciação.
Muitos juízes e operadores do sistema de justiça, eles aplicam a lei atual, mas com um olhar, com uma ótica da legislação anterior. E, em consequência disso tudo, você tem outros problemas internos. Um problema é o sistema judiciário, o poder judiciário. Nessa área ainda é muito conservador. Esperando amanhã e até aos seus pés, o anel que eu prometi estaria. Se a criança ou adolescente não está cometendo nenhum tipo de crime ou algum tipo de infração penal, não tem porquê da autoridade policial, né, qualquer tipo de polícia, retirá-la, né, levá-la para uma delegacia policial. E, nesse momento, os policiais utilizam do auto de resistência, dizendo que os adolescentes resistiram, mas resistiram ao quê? Eles acabam utilizando essa resistência, né, entre aspas, do adolescente para estar encaminhando para a delegacia. Isso acontece muito. Tá vendo aqui até o chão, bate na tora da mãe. Eu ia te dar que é na balada esse som. É claro que o funk é meu irmão, vai de moleque, eles vão dar até o chão. Está no papel e a prática há uma distância muito grande. E internamente tem muita situação de corrupção e impunidade. As crianças e adolescentes que ficam na rua, elas têm verdadeiro pânico da autoridade policial, né? Quando na verdade deveria ser uma forma de proteção da criança e do adolescente, isso não acontece na prática. On the street you can't be only. Because it's so dangerous, and you have to protect it, because we have many police that aren't very good and fighting the boys in the street.